Boa tarde, nós vamos começar mais uma videoaula hoje, né, do nosso módulo de industrialização. Então, vamos falar sobre o que? A geografia das indústrias. Qual que é a importância hoje na indústria, na nossa sociedade? A gente vai falar sobre o que? Fatores locacionais, os tipos de indústrias. Vamos falar das organizações institucionais, desconcentração industrial, tá? Então, vamos começar. Primeira coisa, qual é a importância das indústrias hoje na nossa sociedade? Primeiro, gerar empregos. Isso aí é muito importante, né? É um dos setores que mais gera empregos hoje na nossa sociedade, né? O crescimento da economia, né? Ela vem crescendo cada vez mais, né? Nos países, né? Que são países que as indústrias estão em primeiro lugar, então o crescimento econômico ele é muito grande, né, que é baseado nisso daí. Melhora o padrão de vida das pessoas, né, por causa da sua qualificação. As pessoas saem do campo, né, vão para a cidade procurar o que? Melhorar de vida. Então acho que as indústrias é um bom começo para isso, tá? Desenvolvimento de tecnologia e inovação é importante. A gente viu lá na segunda revolução industrial que a ciência, junto com a revolução, ajudou muito o nosso desenvolvimento tecnológico, né? Então, nós vimos principalmente na terceira revolução industrial, que é chamada de técnico-científica, como ela foi isso importante, né? E como ela está sendo importante hoje nas indústrias do mundo todo. E a questão da exportação, né? Tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Então, as indústrias elas produzem o quê? O seu produto para a exportação. Então, quais são os tipos de indústria? Existem 3 tipos de indústria. A primeira é a indústria de bens de produção, também de indústrias pesadas, né? De base pesada. São indústrias que transformam o quê? A matéria-prima, tá? Ou a energia, tá? Que vão ser usadas pelas indústrias de quê? De bens de capital ou de bens de consumo. Então, nós vamos ver quem que são os de bens de capital ou os de bens de consumo. Exemplo aí, siderurgia, petroquímica e metalúrgicas. Então, vamos dar um exemplo aí, a CSN. A CSN é uma indústria de bens de produção. Então, ela pega o minério de ferro, que é o que? A matéria-prima dela, e transforma o que? Em ferro, para ser usado nessas 2 indústrias aí, tá? De bem de capital ou de bem de consumo. O segundo tipo de indústrias são as indústrias de bens de capital. São as indústrias que produzem o que? Máquinas e equipamentos que vão ser usados aonde? Nas indústrias leves ou nas indústrias o que? Pesadas. Esse tipo de indústria, ela se localiza aonde? Perto do mercado consumidor, porque é importantíssima, e de centros comerciais, tá? E industriais. E um outro tipo são as de bens de consumo, também chamados de leves, tá? E elas subdividem em 2 partes. As de bens duráveis, que são móveis, eletrodomésticos, automóveis, que tem uma duração de vida muito maior, de médio a longo prazo, e a de não duráveis, que a duração dela é o quê? É de pouquíssimo prazo. Então, alimentos, bebidas, cigarro, que tem que ser consumido o quê? Imediatamente, tá? Então, esses 3 aí são os 3 tipos de indústrias que existem. Então, vamos lá, continuando. Existem os fatores locacionais. O que são os fatores locacionais? O que leva uma empresa hoje, tá? Se localizar em um determinado território, numa cidade ou num país, tá? Então a gente vai ver aí o que levou a cidade de Volta Redonda ser escolhida o quê? Para ter a CSN, né? A nossa primeira indústria do Brasil e da América Latina. Então, vamos ver quais são esses fatores aí. Primeiro fator, a energia. Gente, a gente viu que toda indústria, ela precisa o quê? De uma fonte de energia. Então, isso é importantíssimo. Uma outra coisa, mão de obra. Seja ela qualificada ou não. Então, se precisa de mão de obra.
matéria-prima. Então tem que estar o quê? Muito perto, né? De onde vai ser fornecido o quê? A matéria-prima dela, tá? Outra coisa importante, o mercado consumidor. Então, tem que estar muito próximo do mercado consumidor, tá? Incentivos fiscais. Isso, gente, está sendo muito importante ultimamente, porque os incentivos fiscais são o quê? São os impostos e tributos. Então, hoje, muitos estados, muitas cidades estão recorrendo ao seguinte: para um determinado ano, 10, 15, 20 anos, as empresas, né, as indústrias, não estão pagando o quê? Determinados tributos para o governo. Para o quê? Para se instalarem isso aí. Então, gente, isso é ótimo para o empregador. Você não poder pagar um IPTU vai gerar o quê? Lucro para você, tá? Existência de infraestrutura logística, que seria o quê? Armazenamento, transporte, telecomunicações, né? Agora você imagina uma indústria que não tem o que hoje de internet, né? Hoje tudo é ligado à internet. Não tiver o que? Um escoamento para produção, né? Hoje a maior parte dos nossos produtos são feitos por quê? A matriz rodoviária, não ter o que? Não ter estrada. Então isso dificulta bastante, tá? Leis trabalhistas também, eu deixei de colocar ali, mas também tem leis ambientais. Então, quanto menor flexibilidade, melhor para o patrão, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Por que a China hoje, né, é um dos países que se concentra a maior parte de indústria? Porque as leis trabalhistas são muito fracas, os sindicatos são muito fracos, existe ainda muitos lugares na China que existe o trabalho escravo, né? As leis ambientais são fraquíssimas, né? A China é o país que mais se polui hoje no mundo. Ela não assinou o Tratado de Kyoto. Então isso daí, para as indústrias, né, para o empregador, é excelente, tá? Existência de instituições de tecnologia, né? É o que? O chamado tecnopolo. Isso para determinados tipos de indústrias é excelente, porque ela está ali perto, né, de onde vai sair o produto dela, então ela está incentivando, né, as pesquisas. E por último ali, a presença de empresas afins em rede de serviço. Empresas afins o quê? Que estão ligadas ali diretamente ao seu produto. Então isso daí também é muito bom para uma indústria, tá? Agora nós vamos ver a chamada desconcentração industrial. A desconcentração industrial é o quê? É um processo que começou no início da década de 90, tá? E está cada vez maior agora no século XXI. O Brasil está passando por essa desconcentração industrial. O que é a chamada desconcentração industrial? É quando uma empresa ela vai diminuindo o ritmo de crescimento, tá, da indústria, ou quando ela sai dos grandes centros urbanos e vai para outro lugar. Um exemplo, né? Hoje, as duas cidades mais industrializadas do nosso país são o Rio e São Paulo. Então, muitas indústrias estão fechando aqui e indo para outro lugar. Uma região do país que está sendo contemplada com essa desconcentração do nosso sudeste aqui, região nordeste do Brasil. Por quê? A mão de obra é mais barata, né? Tem um grande mercado consumidor, a matéria-prima, em alguns lugares, ela é abundante, a questão do incentivo fiscal. Então, isso está o quê? Chamando a atenção do quê? Dos grandes empresários. E o que está acontecendo aqui na região sudeste? Na região sudeste, o frete, né? A questão da logística, ela é muito cara, a matéria-prima, a mão de obra é cara, porque as coisas estão concentradas. Então, eles estão saindo daqui e indo para esses lugares. Então, isso, por um lado, é muito bom, tá? Então, vamos lá. As causas da concentração industrial, algumas até eu já falei, né? Aumento da disponibilidade de infraestrutura, afloramento da guerra fiscal,
política governamental de interiorização do território a partir da segunda metade do século XX. Então, o que aconteceu? Isso daqui, né, alguns países começaram, né, no interior do país, e aqui no Brasil também, pegar cidades que tem pouquíssimos habitantes, vamos colocar uma indústria lá para crescer essas cidades, né? A superconcentração do capital em áreas urbanas, que eu já falei dos grandes centros, elevação no preço dos imóveis e custos da mão de obra, congestionamento de redes de transporte e telecomunicação e esgotamento de matéria-prima de energia. Então, muitos desses aqui eu já tinha falado antes. Então, eles estão buscando o quê? Outros áreas, outras regiões, territórios, para que a indústria não feche, né? Ela continue o quê? Produzindo, tá? Então, isso daí é uma coisa mundial, gente, não só aqui no Brasil, tá? Igual eu falei para vocês, é uma coisa que começou na década de 90 e cada vez mais está crescendo. A gente vai ver agora o que? Sistemas de produção industrial. Então, a gente tem o que? 3 grandes sistemas de produção inicial, tá? É também chamado de modo de organização de produção, que começou aonde? Lá na segunda Revolução Industrial, tá? E qual que é o objetivo dessa produção industrial, tá? Fabricar ao menor custo, tá? Todos eles têm esse objetivo principal, mas eles têm o que? Diferenças quanto ao processo, o ritmo do trabalho, o papel do trabalhador, entre outras coisas, tá? Então vamos ver quais são esses tipos de organização de produção. Então a gente tem o primeiro, que foi o Taylorismo, depois, né, o Fordismo, que todo mundo conhece mais, e o chamado Toyotismo. Então vamos começar pelo Taylorismo. O Taylorismo, ele começa a surgir lá no comecinho da segunda Revolução Industrial, né, pelo americano Frederick Winslow Taylor, né, por isso o Taylorismo, né. Qual que é o principal objetivo ali? É racionalizar o trabalho e assim aumentar a produtividade. Então todos eles são o quê? Aumentar a produtividade deles ali, né? É a questão do quê? O lucro, tá? Então o que que tinha ali nesse Taylorismo assim característica? A divisão do trabalho, então cada um fazia uma tarefa bem específica, aumentar a produtividade. A questão de subordinação era constante ali, e a remuneração era estabelecida segundo a produtividade de cada indivíduo. Então, se eu produzo 10 lápis, eu vou ganhar 10 lápis. Se em um outro dia eu produzo 6 lápis, eu vou ganhar o quê? 6 lápis, tá? Então, assim era o sistema o quê? Taylorismo. Aí vem depois o Fordismo. O Fordismo, ele veio de onde, tá? Ele veio, muita gente acha que primeiro veio o Fordismo, depois veio o Taylorismo. Não, o Fordismo, ele nasceu do Taylorismo. Então, quem desenvolveu o Fordismo foi Henry Ford em 1908, também lá na segunda Revolução Industrial, né? Então, Henry Ford, né? Ele foi o primeiro a entender que seus operários eram também o que? Consumidores. Olha a sacada, tá? Então, se ele está produzindo uma coisa, aquele trabalhador dentro da fábrica dele, ele vai consumir aquilo, tá? Então, o que que ele fez? Isso aí, na época, foi uma revolução. Ele limitou o que? O expediente de 8 horas diárias e aumentou o salário dos funcionários. Isso aí foi, assim, na época, uma revolução muito grande, né? Para as outras fábricas. As outras fábricas, com o tempo, foi o quê? Adotando o Fordismo, tá? Porque os trabalhadores, em algumas fábricas, ainda nessa época, gente, não tinham o que? Leis trabalhistas. Com o tempo foi surgindo a questão de horas trabalhadas, do salário, né? Então, assim, isso foi aos poucos a conquista dos trabalhadores,
tá? E assim, características desse Fordismo, né? A padronização dos produtos, né? Então, os produtos saíam das fábricas padronizadas, certinho, fiscalizadas. É a produção em grande escala, né? A questão do que? De quantidade, porque o trabalhador trabalhava-se menos, ganhava-se mais, então ele trabalhava feliz, né? Então produzia-se muito mais. Essa foi a sacada dele. Uso de linhas de montagem, que é utilizada em muitas fábricas até hoje. Então, ao invés do empregado ir até o produto, não, o produto vai até o trabalhador, tá? E a divisão do trabalho em pequenas tarefas. Então, o trabalhador, o que? Ele fazia aquelas pequenas tarefas ali, tá? Não precisava o que? Fazer tudo ao mesmo tempo. Então, isso, gente, facilitou muito a produção, realmente. Teve uma produção em grande escala, tá? E por último, a gente tem o que? O toyotismo. O toyotismo, ele surgiu, tá? Lá em 1962, já na terceira revolução industrial, pelo japonês Taishi Ohno, tá? Dono que da montadora Toyota. Por isso o nome toyotismo. Essa filosofia define-se por dois princípios básicos. Um que a gente conhece, que é o Just in Time, que é o JIT, né? Que ele consiste em minimizar estoques produzidos de acordo com a demanda. Então é o seguinte, no Japão, né, o toyotismo, ele é muito utilizado, mas muito mesmo, tá? E também é nos tigres asiáticos. Nós vamos estudar sobre tigres asiáticos em outras aulas. Na China também existe algumas empresas que adotam o toyotismo. Então, o toyotismo, ele consiste em quê? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma fábrica de canetas, tá? Então, o meu cliente vem e fala assim, ó, eu quero 100 canetas azuis. Então, a empresa que adota, né, a minha empresa que adota esse Just in Time, ele vai o quê? Ele vai pegar, fazer toda uma pesquisa de quantidade de matéria-prima, de energia, de funcionário, de tempo, de tudo isso daí, que para fazer o quê? 100 canetas. Então, ele vai fazer 100 canetas. E eu vou entregar, ó, até daqui a 15 dias, eu te entrego 100 canetas. E eu vou te entregar as 100 canetas azuis. Quando não é no toyotismo, o que vai acontecer? Eu vou produzir 150 canetas. Eu vou tentar vender essas 50 a mais, né, para mim obter um lucro que eu tive aí, tá? Se eu não conseguir, eu coloco aí no mercado aí para vender. Então, o toyotismo, ele o que? Ele minimiza o que? Tempo, energia, gasto com o trabalhador, várias coisas, estoque. Então, ele prioriza o que? O que o cliente pediu, tá? E um outro princípio, o princípio de 5-0. 0 de atraso, defeitos, estoque, panes e papéis. Então, isso aí facilita todo o trabalho de uma indústria, tá? E isso está dando certo, gente, há mais de 50 anos. Outra coisa, trabalho em equipe é importante. Então, tá tudo interligado, todo mundo. Desde lá do fornecimento da matéria-prima até quem sai para distribuir para o mercado consumidor. Está todo mundo interligado, todo mundo trabalha junto. A produção é diversificada, então não fica somente em um determinado produto. Eliminação de desperdício, igual eu falei ali, por causa do Just in Time. Tudo é muito pensado no que vai ser produzido e como vai ser produzido. Autonomia. Os funcionários têm autonomia dentro da fábrica, dentro da indústria, tá? E trabalhadores com múltiplas tarefas, né? Diferente do Fordismo e do Taylorismo, que todo mundo tem uma tarefa só, o do toyotismo não. Todo mundo sabe fazer tudo. Então, quando acontece algum funcionário faltar, algum funcionário entrar de férias, outros sabem a função do colega. Então, isso daí, gente, tá? Para as empresas,
as empresas que adotam isso aí, isso é muito bom, tá? Porque gera um lucro muito alto e a perda de, né, a questão do desperdício, ela é mínima em todos os sentidos, tá? E eu deixo aqui pra gente terminar algumas dicas de filmes sobre as revoluções industriais e no que a gente estava falando agora, tá? Um filme, né? Um filme francês chamado Os Miseráveis. Ele é um musical, né? Ele é muito bom, ele conta sobre a questão da revolução aí e de como era o trabalhador, né? Como eram os trabalhadores da época. Um outro filme também, chamado Germinal, ele também ele vem de um livro, tá? Ele conta como é que era a primeira Revolução Industrial, né? Como é que eram os trabalhos, né? Parecia o trabalho escravo, mostra como é que era crianças trabalhando, mulheres. É muito interessante também, é um filme francês, tá? A gente tem ali, né, o mais conhecido entre eles, né, Tempos Modernos, mostra ali Chaplin fazendo uma sátira, né, do começo da segunda revolução industrial, né, do Fordismo, como é que era. É muito legal de se ver esse filme, tá? E a gente tem também um filme chamado Oliver Twist, Revolução Industrial, que mostra também como é que estava a sociedade na época da Revolução Industrial, tá? Então, gente, isso aí são dicas de filmes, né? Existem outros filmes também sobre Revolução Industrial que vale a pena ver, tá? Espero que a nossa aula hoje fosse bastante esclarecedora e ficamos até aqui, tá? Então, façam os exercícios, estudem e até a nossa próxima aula.